Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Perguntas e respostas sobre preventivo, câncer de colo de útero e cirurgia robótica. A população feminina, ela tem acesso ao ginecologista para fazer o seu preventivo e nem sempre as mulheres elas sabem por que faz o preventivo, para quê, quando fazer, quando repetir o preventivo. O que é câncer de colo de útero, o que é HPV, existem muitos mitos, muitos medos com relação ao HPV, ao câncer de colo de útero, que é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil, e por isso esse tipo de câncer, ele é um tipo de câncer quase que totalmente evitável. Previamente eu anotei algumas perguntas da minha audiência, algumas perguntas que eu costumo responder muito aqui no consultório. E eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico. A minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer e foi principalmente na área de abdômen e pelve, em ginecologia oncológica e tumores do trato gastrointestinal. E desde que eu terminei o INCA, eu me dedico a tratar mulheres com câncer ou suspeita de câncer, principalmente o câncer ginecológico. Então, por esse motivo também, eu vejo que muitas das situações que eu pego no meu consultório, que eu peguei na minha vida, as mulheres, elas chegaram até a mim já com câncer muitas vezes avançado ou em situações em que ele poderia ser evitado. Então, por isso aqui a minha live ela é importante tanto para as mulheres, quem é mãe, quem é filha, quem é avó, qualquer mulher é importante saber tudo isso que eu vou falar aqui, até porque a gente tem que se cuidar, tem que cuidar das pessoas ao nosso redor. Esse recado também serve para os homens que precisam cuidar das suas mulheres e entender também um pouquinho sobre HPV, sobre o câncer de colo de útero, também para desmistificar muita coisa e desse jeito a grande maioria dos casos de câncer, como vocês vão ver aqui durante a live, eles vão poder ser evitados e também quando a mulher apresentar um câncer, mais facilmente será possível curar, até porque quando é feito o rastreio do câncer de maneira mais efetiva, a mulher está fazendo o preventivo corretamente, no tempo correto, caso ela apresente alguma alteração pré-cancerosa ou até um câncer de colo de útero, a chance de cura ela é muito maior e com menos risco de algumas sequelas. Já tem uma pergunta aqui, eu vou responder antes de começar as outras. Tá tendo uma pergunta aqui. Percebo que quando faço exercícios, sangra um pouco. Fico preocupado, estou aguardando a cirurgia de esterectomia total. Esse sangramento certamente tem a ver ou com alguma patologia, algum problema dentro do seu útero que está causando sangramento ou até mesmo no colo do útero. Você falando aqui não dá para saber, mas eu vou fazer um desenho aqui e vou te explicar da onde que pode estar vindo esse sangramento. O câncer,
esse que a gente vai falar aqui, o câncer de colo de útero, ele está relacionado ao HPV, que é o papiloma vírus humano. Ele é um vírus muito difundido na população, tanto homens quanto mulheres sexualmente ativos podem ter tido contato com o HPV em alguma fase da sua vida. Para ter uma noção, as mulheres, ao chegarem aos 50 anos, 80% delas terão contato em alguma fase da sua vida com o HPV. A grande questão é que o HPV, que é o causador de praticamente 100% dos casos de câncer de útero, a grande coisa é que existem mais de 100 tipos de HPV. E desses 100 tipos, 12 deles estão relacionados às causas de câncer de colo de útero. Então, como eu havia falado, o HPV, de maneira geral, ele pode estar em qualquer pessoa, até mesmo sem apresentar nenhum tipo de sintoma. E dessas pessoas que têm o HPV, vão ter aquelas que têm um tipo que não é tão agressivo, um tipo que não causa câncer de colo de útero. E vai ter outras pessoas que vai ter os tipos mais relacionados ao câncer de colo de útero. Quando a gente fala de infecção do HPV, a gente tem que entender que essa infecção provocada pelo HPV, ela vai ter a fase aguda, que é quando a mulher ou o homem, mas a gente vai falar aqui da mulher, tá bom? Minha live hoje é para mulheres. Quando a mulher tem um contato com HPV numa relação sexual, esse vírus ele pode provocar uma reação aguda, uma verruga aguda na parte genital, principalmente no colo do útero, que em 90% das mulheres, principalmente quando jovens, na fase da adolescência, e muito jovens, em que o sistema imune é mais forte, 90% das vezes a mulher vai combater essa infecção e vai eliminar o vírus, tá? E 10% delas vai ter o que a gente chama de infecção crônica, ou seja, o vírus HPV vai ficar adormecido lá no colo do útero ou na região íntima. Região íntima que eu digo é na vulva, na vagina, na região perianal, ele pode estar alojado ali, mas sem causar nenhuma lesão. Dessas mulheres que têm o HPV nessa região íntima, somente de 3 a 10% delas vão ter alguma lesão mesmo visível, uma lesão pré-cancerígena, que pode ser praticamente 100% das vezes eliminada através do tratamento e não vai virar um câncer. Somente 1% dessas mulheres que desenvolvem alguma lesão pré-maligna vai virar um câncer mesmo. Então, parece até uma proporção muito pequena. Mas se a gente for ver uma população muito grande, que é a população do Brasil, isso dá um número para o ano de 2023, as estimativas do INCA mostram que nesse ano de 2023 nós teremos 17.010 novos casos de câncer de colo uterino no nosso país, correspondendo então à terceira causa mais comum de câncer na mulher. A primeira causa é o câncer de pele não melanoma, que é tão comum, né, e que causa, a incidência mostra praticamente 220 mil novos casos de câncer de pele não melanoma em homens e mulheres, e que é um câncer bem
mais comum e facilmente curável. Que as estatísticas, quando elas falam do câncer mais comum, elas tendem a excluir o câncer de pele não melanoma. E aí ela parte para o primeiro, no caso das mulheres, seria o câncer de mama. Segundo colocado, o câncer de cólon e reto. E o terceiro colocado, então, que é o que a gente está falando aqui, é o câncer de colo de útero, que é um câncer, então, totalmente prevenível, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar fazer um desenho aqui e mostrar para vocês aonde que fica o colo do útero, tá? Esse aqui é o útero, tá? Esse aqui é o útero, aqui é a vagina, tá? Esse tubo aqui, tá bom? Aqui, essa região aqui é o que a gente chama de colo do útero, tá? E essa região é a região que é a transição entre o corpo do útero, aonde vai ter a cavidade uterina, onde vai abrigar o bebezinho na gestação, nas gestações, e o colo do útero ele faz essa transição, essa proteção dessa área interna do útero do meio externo, que está aqui a vulva e a vagina. Portanto, essa área aqui é conhecida como trato genital inferior, vulva, vagina e colo uterino. O HPV ele vai ter acesso a todas essas regiões, mas ele gosta muito de ficar bem aqui assim, ó, nessa região, como se fosse a portinha do colo do útero, tá? É a região mais propensa a ter um câncer de colo de útero, porque o HPV vai poder instalar nessa região, tá? Poder causar alguma lesão pré-maligna que posteriormente, depois de alguns anos, pode se transformar numa lesão maligna, num câncer de colo de útero, tá? Toda essa região do colo de útero, por exemplo, pode abrigar uma lesão inicial. Agora, como que a gente vai detectar, então, uma lesão inicial de colo de útero, né? Então, seria aí a primeira pergunta. Ó, eu separei várias perguntas e eu vou começar a falar aqui sobre elas. Essa primeira pergunta é o que é o preventivo. O preventivo, então, é um exame em que a mulher faz no consultório do ginecologista. Eu sou cirurgião oncológico, eu costumo pegar normalmente as mulheres que às vezes já têm algum diagnóstico de lesão pré-maligna, alguma lesão de câncer de colo de útero inicial e câncer de colo de útero mais avançada. O grosso dos profissionais que fazem preventivo, exame de preventivo no consultório, são os ginecologistas. Como que é feito? Com a mulher na posição ginecológica, o ginecologista vai botar um espéculo, vai afastar as paredes da vagina. Ele vai poder olhar com uma luzinha lá dentro do colo do útero. Só nisso ele já consegue ver se tem alguma alteração mais grosseira, alguma alteração mais suspeita para câncer, nessa avaliação inicial. Ele vai colher com essa espátulazinha, ele vai raspar essa região, tá? E vai com uma escovinha fazer a coleta das células do canal endocervical, que também podem desenvolver o câncer de colo de útero. Depois disso, ele vai botar numa lâmina o material, numa lâmina de vidro, e essa lâmina ela vai ser acondicionada nesse frasquinho aqui, ó,
nesse frasquinho, vai pegar e vai botar aqui. Normalmente com 7 dias, até 7 dias, você precisa levar para poder, conjuntamente com o pedido, você leva para poder pegar o resultado. E o mais importante é você voltar lá e pegar o resultado e levar para o seu ginecologista. Porque quando você faz isso, você está garantindo que você vai ter o resultado desse preventivo. Você foi lá no médico, fez o preventivo, né? Colheu lá com o ginecologista, mas você precisa buscar o resultado. Se você buscar o resultado final desse preventivo, tanto pode vir negativo para malignidade. Então, nesse caso, tá tudo bem, tá tudo legal. E se ele vier com alguma alteração pré-cancerosa, alguma célula que ele capturar ali, mostrar alguma célula mais perigosa, que o patologista consegue ver a infecção do HPV, o efeito da infecção do HPV ali naquelas células, essa mulher vai ser encaminhada para um próximo passo, que normalmente é realizado com o exame de colposcopia, tá certo? Antes de explicar sobre a colposcopia, eu vou falar aqui sobre quem é que tem que fazer o preventivo. Então tá certo, a gente precisa colher o preventivo, nós sabemos. Quem que precisa fazer esse preventivo? Nas diretrizes brasileiras de prevenção do câncer de colo de útero, né, aplicadas pelo Ministério da Saúde, uma recomendação geral é que as mulheres a partir dos 25 anos até os 64 anos e 11 meses devem fazer o preventivo. Inicialmente, esse exame vai ser feito anualmente. A mulher que já teve relação sexual aos 25 anos, começa a fazer o preventivo e ela precisa repetir com 1 ano. E se ela tiver 2 exames preventivos normais em 2 anos consecutivos, teoricamente, na diretriz e também o que a gente vê na prática, ela pode repetir a cada 3 anos o preventivo. Essa mulher fazendo os preventivos direitinho e vindo sempre negativo, quando ela chega aos 64 anos, oficialmente, ela precisa ter 2 exames também consecutivos negativos, vamos supor aí com 63 anos e com 64 anos, que aí sim ela vai poder parar de fazer o preventivo, tá bom? Existem algumas coisas que o médico, o ginecologista, alguns detalhes que ele vai poder usar até para decidir se quando chega aos 64 anos ele vai continuar ou não a colher preventivo da mulher. O que seria isso? O que a gente sabe o HPV, ele leva normalmente cerca de 20 anos depois que a mulher infectou pelo HPV até provocar um câncer propriamente dito. Então, esse ponto de corte de 64 anos é como se fosse um limite em que, após isso, seria improvável que uma mulher que fez todos os seus preventivos nos últimos 2 anos e está negativo, é improvável que ela tenha um câncer, tá? Porque não vai ter tempo. Só que a gente tem que lembrar
que a expectativa de vida das mulheres, né, e a expectativa de vida está aumentando muito. Então, já existem, até mesmo no Brasil, alguns estados em que existe uma flexibilização. Então, a mulher que ela tem uma expectativa de vida muito maior, né, e hoje as pessoas estão vivendo mais, ou as mulheres que já tiveram alguma lesão provocada pelo HPV na vida, as tabagistas, as mulheres que tiveram alguma condição que leva à imunodepressão, em que o sistema imune está diminuído, a sua função está diminuída, essas mulheres têm mais risco de ter HPV e câncer provocado pelo HPV. Então, por isso que eu digo, no caso da mulher que chega nesse período aí, o médico, o ginecologista vai saber o melhor momento de interromper, tá? Então foi até uma pergunta que foi feita aqui. Eu tenho 70 anos. Tenho 70 anos e tem 3 anos que eu não faço preventivo. O que fazer? Você que tem 70 anos, tem 3 anos que não faz preventivo e não teve oficialmente pelo seu ginecologista ele ter tido te liberado, né? Se ele não te liberou ainda, por algum motivo você parou de ir no ginecologista, você precisa fazer? Então era essa explicação que eu estava dando. Então, tem que ver se essa mulher, se ela tem um único parceiro no momento, ou se ela teve alguma atividade recente de vida sexual, a expectativa de vida dessa mulher, se ela é tabagista. Então, nesse caso, essa mulher, por exemplo, ela poderia fazer o preventivo e aí o ginecologista, vendo ali os fatores de risco dela, pode repetir com 1 ano, e se vier 2 negativos, ele entender que os fatores de risco para ter um câncer de colo de útero são muito baixos, essa mulher aí vai poder parar de precisar de colher o preventivo, tá? Outra coisa comum, outra dúvida comum é aquela mulher que às vezes já não tem mais relação. Ah, eu não tenho mais relação. Eu preciso fazer preventivo mesmo assim? Precisa. Por quê? Como eu estava dizendo, a infecção pelo HPV ela pode ser silenciosa e ela pode ser assintomática e ela também pode ser uma infecção que fica adormecida por muitos anos e que em algum momento da vida, seja ele por uma dificuldade de imunidade, algum fator de risco como o tabagismo, e nesse caso a mulher que teve uma vida sexual iniciada muito precocemente ou teve muitos parceiros, mesmo que ela não faz mais atividade sexual, vamos supor que ela tenha aí seus 60 anos, por algum motivo ela não tem mais atividade sexual, mesmo assim ela ainda precisa continuar fazendo o seu preventivo regularmente e deixar tudo em dia direitinho, porque, igual eu estava dizendo, não dá para controlar quando que essa mulher pode ter uma lesão pré-cancerígena assintomática que vai ser facilmente tratada e que não vai ter o risco de virar um câncer, tá? Então eu vou continuar aqui e certamente tem umas perguntas aqui que eu vou ler, ó. Tem uma aqui que eu identifiquei aqui, já vou ler e já vou responder, tá? O HPV é transmitido pelo homem ou tem outras formas? Ah, ótima pergunta. O vírus HPV, como eu estava dizendo, ele é muito difundido na população de homens e mulheres. E qualquer atividade sexual, independente se teve penetração com o pênis
Mas se teve, por exemplo, penetração de qualquer outra maneira, sem ser com o pênis, é possível do vírus chegar lá dentro do colo do útero. Então, é possível sim, então, o HPV ser transmitido pelo homem através do sexo com o pênis. Mas, por outros tipos de penetração, o vírus do HPV pode ser levado lá para dentro, no colo do útero, que é o local aonde tem maior sensibilidade, maior chance de se formar um câncer depois de anos, depois de uma infecção crônica naquele local. Temos que lembrar também que o HPV, desses tipos, subtipos mais relacionados ao câncer, também podem causar câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de ânus, região perianal, câncer de orofaringe e que o mais comum mesmo é o câncer de colo de útero, inclusive que tem essas estratégias de prevenção, no caso aqui eu estava falando do preventivo. Mas o câncer de pênis, por exemplo, provocado pelo HPV, ele acomete somente 0,4% dos casos de câncer no homem, então é muito pouco comum. Normalmente, então, o homem ele pode ter o vírus, mas ele nunca vai manifestar uma lesão, na maioria das vezes. Então, como eu estava dizendo, poucas vezes ele vai ter o câncer propriamente dito de pênis provocado pelo HPV. Em algumas situações, quando o homem tem fatores de risco, quando ele tem a imunidade diminuída, como portadores de HIV, transplantados, ou pessoas que têm dificuldade de higiene, né? São os homens que têm mais chances de ter câncer de pênis. Já as mulheres podem ser acometidas pelo câncer em qualquer idade, normalmente é acima dos 25 anos. Somente 1% dos casos de câncer de colo de útero acontece antes dos 25 anos e, por isso, a idade para começar a fazer o preventivo normalmente é aos 25 anos. É lógico que todo ginecologista que atende essas mulheres antes dos 25 anos, ele vai fazer o exame físico da vulva, da vagina, o exame especular, para ver se tem alguma alteração no colo do útero visível. Ele vai estar ali vigiando a mulher para as doenças sexualmente transmissíveis. Então, existe um grande trabalho do ginecologista num acompanhamento, no mínimo anual, tá? Então, quando eu falo sobre o preventivo, que após 2 resultados positivos é possível fazer essa coleta do preventivo a cada 3 anos, não quer dizer que a mulher tem que ir no ginecologista a cada 3 anos, não. Ela continua precisando ir no ginecologista anualmente e ele vai saber a melhor hora de colher esse preventivo e também de fazer os exames preventivos das mamas, a mamografia, que é anual, né, a partir dos 40 anos. Em alguns outros casos de câncer familiar, pode ser feito até antes, tem que individualizar, mas de grosso modo, a partir dos 40 anos, a mulher tem que fazer mamografia. O ginecologista vai estar fazendo exame físico da pelve feminina, em que ele consegue palpar os órgãos femininos internos. São várias coisas que ele vai estar fazendo e ele vai saber pormenorizar se existe alguma mulher que precisa começar a fazer esse preventivo antes, que é a minoria, tá? Eu vou até botar uma pergunta aqui que foi colocada sobre essa aqui, ó. As meninas, quando que elas devem procurar um ginecologista? O que elas precisam fazer preventivo?
Então é uma pergunta muito comum, né? A gente que é pai, que é mãe, a gente cuida das nossas filhas. Eu tenho uma filhinha, né, de 4 anos, que eu cuido, né, a Luizinha, com muito amor, e que eu, como pai, eu vou ter que saber, né, também disso que eu vou falar agora. Então, a menina, quando ela vai menstruar, quando ela menstrua pela primeira vez, ela já pode ir no ginecologista infanto-puberal, que é um profissional especialista nessa idade, em que ele vai cuidar dessa menina e preparar ela para as modificações que ela vai ter no corpo, preparar ela das funções que de maneira lúdica, ele vai saber abordar essa menina inicialmente. Tá? A menina que começa a atividade sexual, ela não obrigatoriamente tem que fazer preventivo até chegar aos 25 anos, porque nessa idade a chance de uma lesão de HPV acontecer é muito grande, de ocorrer a infecção pelo HPV. Existem trabalhos que até 60% das mulheres que têm a sua primeira relação sexual podem contrair o HPV. Veja como é comum na população. Só que a grande coisa é que as meninas e adolescentes nessa idade, né, e jovens antes dos 25 anos, elas têm um sistema imune muito bom. Então elas vão eliminar esse vírus sem ter o câncer propriamente dito. E se essas meninas fazem o preventivo, existe a possibilidade de serem detectadas lesões pré-cancerígenas, mas que nessa idade naturalmente o corpo iria combater e eliminar, e que algumas dessas meninas iriam ser submetidas a tratamentos para essas lesões, em que esses tratamentos poderiam prejudicar a sua fertilidade. Então é como se você estivesse colocando um grupo de pessoas, de mulheres, numa idade em que o câncer é muito, muito, muito raro, mas expondo essas mulheres, essas meninas e mulheres jovens a um tratamento excessivo que pode provocar alguma sequela reprodutiva, tá? Então, por isso, existe esse ponto de início da coleta do preventivo aos 25 anos. Isso é muito variado na população, existem vários estudos e essas diretrizes elas são revisadas na população muito periodicamente, né? Então tem países, por exemplo, nos Estados Unidos, que começam o preventivo aos 21 anos. Então, como eu estava dizendo, cada país, cada população tem um tipo de abordagem, mas que quando o preventivo é feito muito precocemente, ele não costuma ajudar, ele pode até atrapalhar, tá? Ou às vezes até essas meninas, muitos jovens, ficarem de alguma maneira traumatizadas ou com medo indevidamente, tá? Eu vou seguir aqui com as perguntas. Qual que é o preparo mínimo para fazer o preventivo? A mulher precisa estar 2 dias sem ter relações sexuais, 2 dias sem usar qualquer tipo de ducha íntima, ou lubrificante, ou preservativo. Então ela precisa fazer esse cuidado de 2 dias sem ter relação, sem fazer ducha íntima, sem aplicar alguma medicação, né, no canal vaginal. Isso pode atrapalhar a coleta do preventivo ou até atrapalhar pegar as células que precisam ser colhidas ali, atrapalhar a qualidade do exame, tá? Outra coisa é que ela não pode estar menstruada. Normalmente é recomendado a coleta do preventivo, idealmente aí 5 dias depois que termina a menstruação. Mas basicamente não estando menstruada já e não ter tido relação há 2 dias antes é importante para a coleta do preventivo ser mais fidedigna, ser mais confiável, tá bom? Outra pergunta sobre o preventivo é se as mulheres que fizeram histerectomia,
se elas precisam fazer preventivo. Eu até botei um videozinho recente no meu Instagram aí, em que eu publiquei, e muita gente veio falar comigo e agradecer, porque realmente é uma dúvida muito comum. A esterectomia é a segunda operação ginecológica mais realizada no mundo, depois da cesariana. É muito comum, né? Tem uma estatística nos Estados Unidos que cerca de 40% das mulheres, ao chegar aos 80 anos, terão feito a esterectomia, que é a retirada do útero, por algum motivo. Então, por isso, é muito pertinente essa pergunta. As mulheres que fizeram esterectomia total, que tiraram o útero inteiro completamente, essas mulheres, elas podem deixar de fazer o preventivo se a retirada do útero foi por uma causa benigna, como, por exemplo, miomas, sangramento uterinos alterados, né? Sangramento uterino alterado, anormal, alguma doença de câncer, mas, por exemplo, que não tem relação com HPV, que é o câncer de endométrio, o câncer de ovário, não tem relação com HPV. Então essas mulheres não precisam mais fazer preventivo. A mulher que faz esterectomia por endometriose e é uma esterectomia total, se for o caso, essa mulher não precisa mais fazer preventivo. As mulheres que fizeram esterectomia total por conta de câncer de colo de útero ou alguma lesão pré-cancerígena provocada pelo HPV, essas mulheres precisam continuar fazendo preventivo anualmente, tá? Pelo risco de desenvolver um novo câncer provocado pelo HPV lá no fundinho da vagina, ou até mesmo no caso do câncer invasor, do câncer mesmo, da mulher que trata o câncer de colo de útero, quando ele volta, o preventivo também ajuda a detectar caso ele volte, tá bom? Então essa mulher que fez a esterectomia por HPV ou alguma lesão provocada pelo HPV, ela continua fazendo o preventivo. Existe um tipo de esterectomia que é a esterectomia subtotal. A esterectomia subtotal, voltei aqui para o meu desenho, ela tira o corpo do útero. Por alguma patologia benigna, por sangramento uterino, por miomatose, por mioma uterino, é possível fazer uma esterectomia que tira o corpo uterino, mas o colo do útero fica. Então a mulher que fez esterectomia subtotal continua fazendo preventivo. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui. Agora eu vou falar um pouquinho da prevenção do HPV, que é uma coisa muito importante. Essa que eu já falei, não tenho relação sexual mais. Preciso fazer o preventivo? Precisa fazer. As mulheres de 25 a 64 anos precisam fazer seu preventivo e deixar seu preventivo em dia. Tá bom? Vamos lá aqui. Bom, acho que eu acabei com as perguntas de preventivo. Se vocês tiverem aí mais alguma pergunta de preventivo aí, pode fazer. Tá? E aí eu vou botar aqui como prevenir o HPV. O HPV, ele pode ser prevenido. Como? A camisinha, ele é um importante método de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, como o HIV, como a hepatite B, por exemplo. Mas a camisinha não é tão boa para prevenir a infecção pelo HPV. Como eu estava dizendo, o HPV ele está muito ali na região íntima, na região em volta da vulva, em volta do homem também, na região genital. Então, a relação sexual com preservativo, ela não é tão eficaz para prevenir o HPV, tá? E também, infelizmente, existe um comportamento das pessoas estarem parando de usar muito o preservativo. Algumas pessoas têm parado de usar. Por isso que as campanhas
o uso do preservativo são tão importantes porque ela consegue manter a população informada que precisa usar o preservativo, as mulheres, né? Principalmente ter essa conscientização, mulheres e homens, e com isso a gente diminui as doenças sexualmente transmissíveis. Mas, como eu estava dizendo, para o HPV, essa infecção não é tão fácil de prevenir só com o uso da camisinha. Então, por isso, a vacinação do HPV vai ser muito importante. E qual o melhor momento para vacinar? O melhor momento para vacinar é quando a mulher ainda não entrou em contato, ainda não começou a atividade sexual. Então, a vacinação ela é mais indicada nas meninas e meninos de 9 aos 14 anos. Então, essa vacinação ela é disponível no SUS, tá? É a vacina quadrivalente. São 2 doses que são aplicadas no SUS para 4 tipos de vírus. 2 tipos mais comumente relacionados ao câncer de colo de útero, que é o tipo 16 e o 18, e o tipo 6 e o tipo 11, que são 2 tipos que estão relacionados a verrugas anogenitais, da região genital e da região perianal. Então, a vacinação do HPV quadrivalente, essa que é dada no posto de saúde, que é encontrada também nas clínicas de vacinação, ela é capaz de prevenir o câncer de colo de útero, provocado aí pelos principais tipos de HPV, causadores de câncer de colo de útero, que é o 16 e 18, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero, mas também previnem verrugas anogenitais e também previnem câncer de vulva, de vagina, de região perianal, de região orofaríngea, tá bom? Essa vacinação, então, ela é mais dirigida para essas meninas de 9 a 14 anos, meninos também, tá? Ela pode ser tomada até os 45 anos. As mulheres, mesmo que iniciaram atividade sexual, podem tomar essa vacina. Ela só não é aplicada no SUS. Ela pode ser tomada em clínicas de vacinação privada até os 45 anos. Mas existem algumas situações em que essa vacinação ela é estendida no SUS. Quais são elas? Para mulheres que têm alguma deficiência da imunidade, portadoras de HIV, transplantadas, mulheres que fazem algum tratamento com alguma droga que reduz a imunidade, por exemplo, mulheres que fazem quimioterapia, mulheres que têm câncer, leucemia, linfoma, que trataram, tem uma diminuição da imunidade. Essas mulheres têm um fator de risco, portanto, no Sistema Único de Saúde, elas podem tomar a vacina até os 45 anos. Tá? Homens com HIV até os 26 anos, tá? E as mulheres com HIV até os 45 anos no SUS, tá? Pessoas que convivem com portadores de HIV de 9 aos 26 anos também podem tomar a vacina do HPV no SUS, tá? Existem outros tipos de vacina. Existe mais recentemente a vacina nonavalente, que ela previne 9 tipos de HPV que causam câncer de colo de útero e verrugas anogenitais. Essa vacinação ela é dada mais em clínicas privadas, normalmente são 3 doses, tá? E elas também podem ser utilizadas em mulheres que já iniciaram a sua atividade sexual, tá? Perguntou da vacina. Essa vacina no SUS são 2 doses, tá? A vacina do HPV quadrivalente. E no sistema de saúde privado, normalmente eles dão 3 doses. O SUS costuma aplicar 3 doses da vacina naquelas pessoas que têm a deficiência da imunidade. Aquele grupo de risco que eu falei, que portador de HIV, leucemia, pacientes que
fizeram tratamento de câncer. Esse grupo de risco, eles tomam 3 doses pelo SUS, tá bom? Então, sobre vacina, gente, é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento das lesões pré-malignas e falar um pouquinho do câncer de colo de útero, infertilidade e gravidez. Porque esse assunto se combina? 45% das mulheres que têm diagnóstico de câncer de colo de útero, elas estão na idade fértil. Então, é muito pertinente essa discussão do impacto que o câncer e também o pré-câncer de colo de útero pode causar na vida dessas mulheres, causando infertilidade, causando sequelas e causando dificuldade de ter filhos, tá? Boa noite. Recentemente descobri 2 nódulos ano passado nos seios e no mesmo ano. Depois de 6 meses repeti o exame da sonografia, apareceu mais um. Acho que você está fazendo uma pergunta sobre câncer, nódulo no seio, Josi. Depois você me faz uma pergunta pelo direct, tá? Não esquece, e aí eu posso te ajudar de alguma maneira, tá bom? Vou voltar aqui meu desenho aqui, tá, gente? Ó. Quando aparece uma lesão pré-cancerígena no colo do útero, ele vai aparecer uma alteração no preventivo, tá? Depois que faz um preventivo e ele vem alterado, é preciso fazer uma colposcopia. Na maior parte dos casos em que existe uma lesão pré-maligna e essa lesão ela é mais considerada mais avançada, o que a gente chama de alto grau, e existem algumas outras terminologias em que a paciente é levada para uma avaliação com o ginecologista especialista em colposcopia, tá? Ele vai também no consultório colocar o espéculo, mas ele vai usar um aparelho com uma lente que pode aumentar até 40 vezes a visão aqui do colo do útero e vai aplicar algumas soluções que vão realçar as cores e ali ele vai conseguir identificar uma lesão suspeita para ele vir aqui e tirar uma biópsia. Ele tirando essa biópsia vai para exame, a mulher vai pegar o resultado da biópsia, não esquece de pegar o resultado, voltar no ginecologista, esse que fez a colposcopia, né, esse exame com uma lente especial que o ginecologista olha lá dentro, ele vê o colo do útero de maneira mais ampla, e aí ele faz uma biópsia dirigida numa área suspeita, e ele recebe o laudo, e pode vir alguma lesão que precisa de um tratamento, de uma retirada. Normalmente essa retirada ela é feita com uma alcinha que é capaz de retirar uma tampinha do colo. É a cirurgia de alta frequência, ou CAF. A gente chama de CAF. Ou alguns casos, quando essa lesão é maior, a gente faz uma cirurgia que chama conização uterina, que a gente costuma levar a paciente em nível hospitalar, quando essa lesão é maior, e a gente faz a conização uterina, que nada mais é do que retirar uma peça da tampinha do colo uterino um pouco maior, que é o cone, e aqui seria o CAF. Cirurgia de alta frequência, que é feito no ambulatório, a paciente vai embora na mesma hora, tá, com um tampãozinho vaginal, e esse material ele é avaliado e a gente consegue tanto tratar lesões pré-malignas, retirando-as, como também diagnosticar se existe uma lesão mais grave, uma lesão, por exemplo, um câncer propriamente dito ali escondido, tá bom? A diferença do CAF para a conização é que a conização normalmente é feita no centro cirúrgico, tira uma parte um pouco maior do colo do útero, também pela vagina, utilizando um espéculo, mas essas mulheres normalmente precisam de uma anestesia, aquela anestesia nas costas, e em ambiente cirúrgico a gente vai e tira essa região aqui, e a paciente normalmente vai embora ou no mesmo dia à tarde, por exemplo, ou no outro dia
a gente reavalia e dá alta, tá bom? Esses são um dos tratamentos dos tumores iniciais do colo do útero, ou um pré-câncer, ou até um câncer bem inicial numa mulher que precisa preservar a fertilidade. É possível fazer uma cirurgia dessa, obviamente sempre respeitando os limites de segurança, né, e ressecando a lesão completamente. E também essa mulher que faz esses tratamentos, ela precisa de um acompanhamento especial, então ela vai retornar mais precocemente ao ginecologista até ela voltar ao acompanhamento anual novamente, depois trianual. Tá bom? Explicando aqui como que é feito esse tratamento inicial dessas lesões, por exemplo, com a cirurgia de alta frequência ou com a conização, que esse tratamento ele pode alterar então ali o colo do útero. Então essas mulheres que fazem esses tratamentos, elas precisam fazer com profissionais habilitados, com ginecologistas que tratam, que são colposcopistas, por exemplo, que tratam patologia do trato genital inferior, que é essas patologias do colo do útero, lesões de HPV, porque principalmente na mulher que está em idade fértil, é importante essas lesões serem tratadas corretamente e também preservar ali a anatomia do colo do útero, porque ele é importante para segurar o bebezinho numa gestação, tá? E quando existe o câncer de colo de útero e a mulher não teve filhos ainda, isso pode acontecer, tá? As mulheres elas estão tendo filho cada vez mais tardiamente, né, devido às mudanças no mercado de trabalho. As mulheres, elas às vezes se programam para ter os filhos mais tardiamente, depois que elas entraram no mercado de trabalho. Nada de errado com isso, mas a grande questão é que a gente tem que, então, principalmente essas mulheres, elas precisam ter mais atenção, né, sempre com essa questão também de ir no ginecologista direitinho, deixar seus exames sempre bem feitinhos e em dia. Porque caso essa mulher que não teve filhos ainda tenha um câncer, quando ele é pequeno, ainda é possível fazer cirurgias com preservação da fertilidade, tá? Então, eu vou até botar aqui, no caso do papel da cirurgia robótica, porque a cirurgia robótica ela tem um papel aí na realização da traquelectomia. Quando necessária, a traquelectomia é um procedimento que pode ser feito por robótica, em que é retirado o colo do útero e uma região em volta dele, e que chama paramétrio, e uma partezinha da vagina. E também é possível estudar os linfonodos, as ínguas da região pélvica, e assim costurar novamente o corpo do útero, aquela parte mais superior do útero, novamente na vagina, e essa mulher ter chance de engravidar. Esse procedimento de traquelectomia ele também pode ser feito por via vaginal, por via abdominal e por via laparoscópica. Só que a cirurgia robótica, esse procedimento ele costuma ter mais êxito no quesito da mulher conseguir gestar, dela conseguir engravidar depois. Então, eu tenho até um caso de uma paciente minha, há 2 anos, chegou aqui com diagnóstico de câncer de colo de útero inicial, era um tumor pequeno, cerca de 1 centímetro, em que ela se autoexaminou e notou uma alteração no colo do útero, um nódulo, que ela achou estranho, procurou o médico, e ela chegou até a mim com esse diagnóstico de câncer de colo de útero inicial, e eu propus para ela, e ela acabou fazendo, né? Isso foi no final de 2020, essa cirurgia que eu fiz nela, com um ótimo resultado, em que foi possível fazer a traquelectomia, a retirada dessa lesão completamente, e ela preservou o corpo do útero, e assim ela vai poder, caso ela queira, ter os bebezinhos dela, tá? A mulher, falando um pouco de gravidez, a mulher que está grávida ou que quer engravidar,
Também é importante dela manter o preventivo em dia, tá com o preventivo em dia. E se ela engravidou e eventualmente não está com o preventivo em dia, ela precisa colher esse preventivo, e esse preventivo não altera em nenhum risco dessa mulher ter algum parto prematuro ou ter alguma alteração por isso. Porque é importante saber que 3% dos casos de câncer de colo de útero são diagnosticados no período da gravidez. Esse período de gravidez, que inclui tanto a gravidez propriamente dita, mas os 12 meses após o nascimento da criança. Nesse período, existe 3% dos casos de câncer são diagnosticados nesse período tão delicado da mulher, em que ela está gestando ou que ela acabou de ganhar o bebê. Ela acaba indo ao ginecologista, né, para ganhar o bebê, e acaba diagnosticando um câncer. Também são situações em que a gente tem que pormenorizar, individualizar cada caso. A gente sempre vai levar em consideração a vontade da mulher. A gente também leva em consideração o estadiamento da doença, e também a gente leva em consideração a idade gestacional para poder tomar as decisões de tratamento dessa mulher. E sim, sempre vai ter tratamento, a gente vai poder dar carinho, amor, atenção para essa mulher e dar o melhor tratamento, também respeitando a sua individualidade, a sua escolha, tá? Deixa eu passar aqui para uma próxima pergunta. Falando sobre câncer de colo de útero, eu falei muito sobre lesões pré-malignas e sobre o preventivo, que a mulher nessa fase ela não sente nada quando ela tem lesões pré-malignas, então por isso o preventivo é tão importante. É que eu estava discutindo sobre isso. E no caso da mulher que já desenvolve o câncer, esse câncer ele pode dar sintoma então, porque o câncer é uma feridinha lá no colo do útero. Essa feridinha ela pode sangrar. Então o câncer de colo de útero pode dar sangramento fora do período menstrual, por exemplo. Pode dar sangramento depois que a mulher teve relação sexual. Essa mulher pode passar a ter dor ao ter relação, ou ela pode ter dor no baixo ventre, na região da pelve. Ela pode também ter mau cheiro, alguma secreção com cheiro ruim, um corrimento alterado, tá? Tumores mais avançados podem prejudicar a função renal, a diurese da mulher. São tantas coisas que também podem ser de outras patologias. Então a mulher que tem um sangramento vaginal ou alterado, ela não precisa ficar preocupada que ela está com câncer ou está com uma dor. Mas ela precisa procurar o ginecologista, não ficar protelando, mas procurar um ginecologista que ele vai saber identificar o problema. Nem sempre vai ser câncer, mas ele vai tratar o que for preciso. A mulher está sangrando por uma alteração no colo do útero, mas essa alteração é por uma doença sexualmente transmissível, que ela vai tratar e vai ficar curada. É tão importante esse acompanhamento com o ginecologista para tratar essas infecções da pelve da mulher, para evitar até infertilidade nas mulheres jovens. Então, ter esse contato com o ginecologista é importante. Saber dos sintomas do câncer de colo de útero são importantes porque, infelizmente, mais de 50% dos casos de câncer de colo de útero, quando são diagnosticados em fases tardias, em fases em que a doença está maior. Tá? Isso não é tão bom porque, para tratar essas mulheres, é preciso fazer tratamentos que levam mais a sequelas. Então, eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas o câncer, quando diagnosticado em fase mais tardia, infelizmente a gente vai ter que fazer uma cirurgia maior, ou em alguns casos a gente vai ter que também fazer radioterapia e quimioterapia, que são tratamentos para a mulher, principalmente das mulheres jovens, em idade fértil, são tratamentos que podem gerar sequelas futuras.
tá? Então, o que é o câncer de colo de útero? É uma feridinha no colo do útero provocada pelo HPV, que causou uma lesão pré-cancerosa, que ali não foi tratada e que evoluiu para um câncer, que é um tipo de tecido que cresce, uma ferida que pode invadir os órgãos adjacentes ou pode se espalhar, ou pela corrente sanguínea ou pela corrente linfática. Tá? Esse é o câncer de colo de útero. O tratamento do câncer de colo de útero inicial, ele é realizado na maioria das vezes quando ele é muito pequeno, ele pode ser feito uma conização ou uma traquelectomia, dependendo do tamanho, que é esses casos em que a gente precisa preservar a fertilidade da mulher. Nas mulheres que já tiveram seus filhos e que têm o câncer de colo uterino inicial, o tratamento é com histerectomia, tá? Agora, eu vou mostrar uma coisa aqui. A histerectomia, portanto, para câncer de colo de útero, vamos supor que aqui tem um tumor, tá? De colo de útero. Se ele for pequenininho, é possível fazer uma histerectomia total, uma histerectomia simples, tá? Normalmente a gente tira as trompas uterinas, porque elas, ao tirar, a gente consegue evitar o câncer de ovário em 70% dos casos. O ovário normalmente a gente não precisa tirar, porque muito raro do câncer de colo de útero ir para os ovários, as mulheres precisam preservar a função ovariana. E quando existe um câncer maior do colo do útero, mas que ele é possível de ser removido por cirurgia, normalmente a gente faz uma cirurgia que a gente tira uns tecidos ao redor do útero, tá? O nome dessa cirurgia é histerectomia radical. E normalmente a gente tira uma porçãozinha da vagina. Tudo isso para tirar o câncer pela raiz, tá? Esses são os tipos de cirurgia que podem ser feitas no caso do câncer de colo de útero inicial, tá? Quando essa cirurgia, o câncer é muito pequenininho, principalmente os menores de 2 centímetros e os iniciais, é ainda possível fazer por via minimamente invasiva, por exemplo, por robótica. E quando esse tumor é maior, normalmente a indicação é fazer a cirurgia por via aberta mesmo, que é com corte, que nesses casos a cirurgia precisa ser um pouco mais abrangente e a palpação, algumas coisas, alguns trabalhos têm mostrado que normalmente para esses casos que os tumores são maiores, a cirurgia aberta é melhor. É lógico que tudo em medicina muda. Atualmente existem trabalhos sendo realizados, inclusive aqui no Brasil, aqui no INCA, por exemplo, lá o grande mestre nisso, meu professor de cirurgia ginecológica robótica é o Dr. Gitman, e ele já veio aqui várias vezes operar comigo, inclusive estava nessa cirurgia de traquelectomia, e ele está fazendo um trabalho que está fazendo a comparação entre cirurgia robótica para câncer de colo de útero e cirurgia aberta para câncer de colo de útero, para mostrar que a cirurgia robótica, sendo bem realizada, ela pode sim curar pacientes com câncer de colo de útero com menos invasividade, com menos cortes, com recuperação mais rápida e com mais estética, tá? O câncer de colo de útero mais avançado, que são mais de 50% dos casos, eles são tratados com quimio-radioterapia. A cirurgia ela não é indicada, porque nesses casos o tumor ele já invade tecidos ao redor. Tá? Mostrando aqui no meu desenho, normalmente esses casos mais avançados, os tumores estão mais nessas regiões mais externas do colo do útero. E uma cirurgia ela não garante que você retira tudo. Então o que é feito é uma radioterapia nessa região, assim ela é direcionada, junto com uma quimioterapia que vai potencializar o poder dessa radioterapia e vai secar esse câncer. Essa paciente, ela costuma terminar esse tratamento, de quimio-radioterapia e
ficar colhendo preventivos, fazendo exame físico, para a gente controlar para o câncer não voltar. Então, já é uma coisa importante de eu falar aqui, como que é o acompanhamento dessas pacientes que tratam câncer de colo de útero e a reabilitação. Quem faz tratamento de câncer de colo de útero precisa acompanhar com um fisioterapeuta pélvico, com um psicólogo, com o seu médico que fez a sua cirurgia ou que fez seu diagnóstico, o cirurgião oncológico ou ginecologista oncológico, porque quando termina o tratamento a gente vai lidar com algumas sequelas, a gente vai fazer o acompanhamento inicialmente a cada 3 meses, a cada 4 meses, vai ter alguns exames de imagem, de tomografia que a gente vai ficar repetindo, ressonância. Cada paciente a gente vai conseguir individualizar. E sobre a reabilitação, o objetivo é reabilitar a vida sexual, a função da região. Então, algumas pacientes podem fazer laser vaginal, outras precisam também manter a atividade sexual para o canal vaginal não fechar e a gente continuar conseguindo fazer o acompanhamento. Então, é um tratamento que vai inicialmente sendo multidisciplinar e cada vez mais a paciente vai reabilitando e a gente vai cuidando disso, tá? Sobre as sequelas do tratamento do câncer de colo uterino, a gente tem, para cirurgias de esterectomia radical, elas podem encurtar um pouquinho a vagina, porque a gente tira um pouquinho da vagina. Elas podem prejudicar a reprodução dessa mulher, então em alguns casos a gente não vai conseguir preservar o útero, então a mulher pode infelizmente perder a capacidade de gerar os seus filhinhos. Lógico que toda mulher que vai fazer o tratamento de câncer ginecológico, que está em fase reprodutiva, ela precisa de um aconselhamento reprodutivo com um profissional especializado, para ver se ela tem indicação, se é possível fazer captação de óvulos, congelamento de embriões. Outras sequelas, para quem faz tratamento com radioterapia, em alguns casos a vagina ficar mais seca, a vagina ficar mais curta, ou em alguns casos a mulher que faz radioterapia pode ter menopausa mais precoce. Então tudo isso a gente vai ficar cuidando. Depois que a mulher termina, ela fica curada com fé em Deus. Em alguns casos a gente realmente não consegue curar completamente, mas a gente consegue controlar, e a medicina está evoluindo muito, até para pacientes metastáticas. Existe cada vez mais opções de drogas, tanto em quimioterapia, mas também de imunoterapia e medicina com terapia alvo molecular, medicina de precisão. Isso também é boa notícia, tá? Outra sequela comum é a retite actínica ou enterite actínica, que são sequelas provocadas pela irradiação, pela radiação, que a gente vai ficar acompanhando com o tempo. Logo que a gente descobre, assim, com 6 meses, 1 ano de terminada a radioterapia nas mulheres que desenvolvem, nem todas desenvolvem, a gente começa a tratar, principalmente com coloproctologista. Essa mulher acaba fazendo colonoscopia, a gente vai organizando esse tratamento e ela vai se reabilitando, tá bom? E tem uma que o câncer de colo de útero é hereditário? Ele não é hereditário. Então, se você tem parentes que ninguém teve câncer de colo de útero, não é por isso que você não vai fazer preventivo, não é por isso que você vai se cuidar. Ele é provocado pelo HPV, que é uma doença considerada sexualmente transmissível, tá? Então, gente, eu acho que eu zerei todas as perguntas, né? Quais são os cuidados após o término do tratamento do câncer de colo de útero? É você continuar o acompanhamento com o seu médico. Ele vai saber, vai ter o preventivo que ele vai colher. Normalmente, essas mulheres, tanto que fazem cirurgia para câncer de colo de útero ou para radioterapia, para câncer de colo de útero com quimioterapia e uma aplicação de radioterapia que chama braquiterapia,
Eu costumo colher o preventivo a cada 4 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses nos primeiros 2 anos. Depois o preventivo fica a cada 6 meses também, até completar 5 anos. E depois de 5 anos, o preventivo fica anual, tá bom? Exames de imagem, ressonância, tomografia, a gente fica vigiando a cada 6 meses, a gente costuma fazer um. Normalmente a mulher que completa 5 anos de acompanhamento, ela já pode ficar mais livre dos exames e começar a fazer exames mais simples, ultrassom, ou fazer um exame a cada ano de imagem, como tomografia, ressonância, mas já fica menos provável do câncer voltar. A tendência é a gente ir pedindo cada vez menos exames, tá bom? E a mulher precisa continuar se cuidando, cuidar da sua saúde, da sua felicidade e de retomar as coisas que gosta de fazer. Uma coisa também que eu gosto muito de falar aqui. Eu queria saber se tem alguém que está aí com alguma dúvida. Eu falei bastante, mais de 1 hora eu acho. Eu queria agradecer todos que estão aí e preciso mesmo retribuir a toda essa atenção que vocês me dão. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem lá para mim ou deixar aqui nos comentários. Deixa eu ver se tem aqui alguma outra pergunta aqui, ó. A mulher que retira o útero e as trompas tem que fazer reposição hormonal? Então, essa mulher que retira o útero e as trompas e ela mantém os ovários, ela não precisa fazer reposição hormonal até ela entrar em menopausa. Quando ela entra em menopausa, as mulheres que não têm contraindicação para fazer reposição hormonal podem usar e devem fazer reposição hormonal, porque ela, inclusive, é importante tanto para manutenção do bem-estar da mulher, mas também para diminuição, por exemplo, de problemas cardiovasculares e também da osteoporose, que é também uma importante causa de fratura nas mulheres. Também é algo que a gente precisa ficar cuidando depois da menopausa, tá bom? E a reposição hormonal, quando bem indicada, ela é segura, tá bom? Com um profissional competente. Já fiz live sobre reposição hormonal, depois você procura aí, que eu falei sobre reposição hormonal e câncer ginecológico com a doutora Mayumi. Ela foi minha aluna e a live ficou bem completa, assim. A mulher que retira o útero e as trompas... Agora tem que... Retirei os ovários também, não ficou nada, devido a tumores que tenho. Tenho que fazer reposição hormonal? Sim. Então, no seu caso, se você não tem nenhum câncer que o hormônio vai fazer crescer novamente, ou se você não tem nenhuma risco aumentado para câncer de mama, principalmente... algum parente que teve câncer de mama muito cedo, algum mãe, tio, irmã que teve câncer de mama muito cedo. Nesse caso você não pode usar reposição hormonal. Mas se você não tem nenhuma contraindicação e está na idade aí da perimenopausa, você pode usar reposição hormonal sim, tá? Quem fez esterectomia total com retirada de colo faz preventivo anual ainda? Se for por uma patologia benigna, como mioma, como adenomiose, como endometriose, como algum sangramento anormal, como câncer de ovário, câncer de endométrio, que não são relacionados ao HPV, não precisa mais fazer preventivo, tá bom? Somente se você fez essa esterectomia total por câncer de colo de útero ou por uma lesão pré-cancerígena provocada pelo HPV, aí sim você precisa continuar a fazer preventivo, porque teoricamente o HPV ainda está ali e você tem alguma predisposição, né, teoricamente, a ter uma lesão pelo HPV. Então essas mulheres precisam continuar fazendo preventivo, tá? Quem tem espessamento de endométrio pode ter câncer? Pode. O espessamento de endométrio, ele é causado por um excesso de estrogênio no corpo. Normalmente, mulheres que têm um peso acima, normalmente obesas, por exemplo,
ou que tem algum desbalanço da produção do estrogênio, que é o hormônio feminino, o endométrio ele pode espessar. Outras causas de espessamento de endométrio existem, como pólipos endometriais e até alguns tipos de atrofia cística do endométrio depois que a mulher entra na menopausa. Todos esses casos de espessamento de endométrio precisam ser investigados por um especialista. Alguns deles é preciso fazer um exame que chama histeroscopia, que é um exame que faz sob sedação no hospital normalmente, em que é colocada uma câmera dentro do útero e que é observado o corpo do útero, o revestimento interno do corpo do útero, que é o endométrio, que é essa camada que descama todo o ciclo menstrual e gera a menstruação. É o endométrio. Então, a mulher que está com o endométrio espessado após a menopausa, ou seja, ela não tem mais menstruação, ela já chegou à sua última menstruação, né? Essa mulher, ela tem que investigar esse espessamento com um especialista, tá bom? Nem sempre vai ser câncer, a minoria dos casos é câncer. Aí a Daniela Barreto tá falando que eu tô fazendo falta no câncer. Tô com saudade também, qualquer hora eu vou lá visitar vocês e certamente eu estarei lá junto de vocês como voluntário. E vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande pelo CAM, Hospital das Clínicas. Eu formei na UFES, eu fiz medicina lá na UFES, formei em 2006 e em 2014 eu tive o privilégio de voltar como concursado, como cirurgião oncológico do Hospital das Clínicas. Eu fiz o concurso, tinha uma vaga, eu passei. Deus me colocou lá e eu pude atuar lá por 8 anos com muito carinho, com muito orgulho, em que lá a maior parte do meu atendimento lá era para mulheres, né, em ginecologia oncológica. Então eu tinha muito contato com as ginecologistas, com as residentes em ginecologia, que são já passaram muitas pessoas, muitos cirurgiões e muitos ginecologistas comigo como alunos. E eu tenho o maior orgulho disso. Então, o CAM mora no meu coração. Adeinhas. Está falando aqui. Depois que fiz a histerectomia total, minha vagina ficou muito seca e tenho que fazer meu libido diminuir. O que devo fazer? No seu caso, é possível que você está no período da perimenopausa, tá? Pode ser até que a histerectomia tenha diminuído um pouco a produção hormonal sua por alguma alteração anatômica ali da vascularização do ovário, e aí os hormônios seus começaram a diminuir. Nesses casos, o hormônio feminino diminuindo e vai dar sintomas de ressecamento da vagina e vai dar ardência para ter relação, e vai ter até diminuição do libido. Nesses casos, tem indicação aí de fazer reposição hormonal com um profissional que entende disso. Vou te convidar a procurar a live que eu fiz sobre menopausa, que você vai entender lá muita coisa, inclusive com a doutora Mayumi Noda, que é uma excelente ginecologista, que foi minha aluna lá no Hospital das Clínicas e que vai poder te ajudar também. Aqui, quem teve câncer de mama pode fazer reposição hormonal? É um assunto muito controverso. Na maioria das vezes não pode fazer reposição hormonal, porque depois de 64 anos não precisa mais fazer preventivo. Eu expliquei lá, pela baixa chance dessa mulher ter um câncer de colo de útero, porque ele demora às vezes 20 anos para se desenvolver, desde que a mulher contraiu o HPV, mas o que a gente tem que entender é que a expectativa de vida da população está crescendo, então a tendência é esse ponto de corte subir um pouquinho para 75 anos, ou para quando o ginecologista achar melhor. Gente, um grande abraço, muitíssimo obrigado, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aí. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém
que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.